Boa noite, me chamo Alex. Tenho uma filha de 1 ano e 3 meses. Antes da minha namorada ficar gestante da minha filha, eu, que moro na zona sul de São Paulo, vim para a zona leste, São Mateus. Após um dia de trabalho, eu dormi com a minha namorada, perto de 2h30 da manhã. Eu avisei para ela que iria tomar banho. E assim que estava no banho, ouvi uma voz imitando a voz da minha namorada e disse: "Amor, você está demorando muito, vem logo." E na porta do banheiro eu respondi: "Amor, já estou saindo." Sem resposta, a casa ficou em silêncio. Eu tinha deixado a luz da cozinha acesa, já que teria que passar pela cozinha para voltar para o quarto. E quando cheguei na porta do banheiro, reparei que a luz da cozinha estava apagada. Comecei a me arrepiar e corri para o quarto da minha namorada, me deparando com ela em sono pesado, impossibilitando a mesma de ter me chamado, sendo que não fazia nem mesmo 5 minutos que aquela voz tinha falado comigo. Eu a acordei e a questionei o porquê dela ter me chamado na porta do banheiro. Ela afirmou que não saiu da cama e logo dormiu assim que eu entrei no banheiro. Comecei a me arrepiar, e desta vez junto com a minha namorada. E assim fomos logo nos deitar para dormir o mais rápido possível. Uma semana depois, ocorreu a mesma coisa com a minha namorada. Porém, a voz que a chamava imitava a minha voz. E isso ocorreu na porta do banheiro, enquanto ela tomava banho. Boa noite. No ano de 1967, a minha avó paterna deu à luz ao seu último filho e o chamou pelo nome de Josué. Segundo ela, o menino era um bebê muito bonito e saudável. E quando o pequeno completou 6 meses de vida, a minha avó recebeu a visita de uma conhecida da família. Convidou a mulher para entrar na humilde casa de ripas, muito comum no interior do Mato Grosso, local onde a minha avó vive até os dias de hoje. O pequeno Josué estava deitado em uma rede, dormindo. A mulher imediatamente fitou os olhos no garoto. A minha avó diz que ela sorriu e, virando-se para ela, disse: "Que lindo garoto, posso segurá-lo?" A minha avó era muito ciumenta com seus pequenos, mas concordou que a mulher o segurasse em seus braços. Então a mulher segurou Josué e disse: "Se não quiser criá-lo, pode dá-lo para mim." "Claro que quero criar o meu filho", retrucou a minha avó, tirando o pequeno dos braços daquela mulher. E logo após, a mulher se retirou da casa da minha avó. E a minha avó logo devolveu o menino à rede, na qual ele dormia antes. Conta a minha avó que naquela mesma noite, enquanto dormia com o menino apoiado em seus seios, ao abrir os olhos, viu na beira da sua cama uma mulher toda vestida de vermelho, com um véu também vermelho e transparente, cobrindo a sua face já envelhecida. Tinha longos e lisos cabelos brancos. A minha avó disse ter sentido muitos arrepios e medo ao olhar para aquela mulher
que estendeu os braços como se quisesse segurar o menino. Ela dizia que as mãos daquela mulher eram tão brancas e magras que se podia ver os ossos. Rapidamente, a minha avó abraçou o menino e acordou meu avô. E quando ela retornou a olhar para a beira da cama, a mulher havia desaparecido. No dia seguinte, ao acordar, a minha avó percebeu que o bebê rejeitava os seus seios e não queria mamar. Ela, preocupada, o levou até o farmacêutico, que nada pôde diagnosticar. O menino foi arruinado até que em 3 dias acabou falecendo. Antes de visitar a mulher, o Josué estava saudável. E depois da visita e da visão da velha do véu, a criança definhou. Não sabemos se há alguma ligação com a amiga da minha avó, mas ela acredita que a morte da criança está ligada ao mal olhado. Boa noite. O relato que vou contar não é um relato que aconteceu comigo, mas sim com meu tio-avô, já falecido, envolvendo as misteriosas circunstâncias de sua morte. Quando nem mesmo o meu pai havia nascido, o meu avô tinha um irmão, que foi destinado a ser padre desde que era pequeno, por causa de uma promessa. O meu tio-avô cresceu e se tornou mesmo um padre. E não apenas um padre, mas também um exorcista. Além de realizar trabalhos de exorcismo de pessoas, ele também fazia o exorcismo de casas e outros lugares, como casarões assombrados. Um dia, ele foi chamado para fazer um trabalho de exorcismo em uma casa, como era de costume. Ele se trancava dentro da casa e passava o dia nela, para fazer o exorcismo do lugar. Nesta casa, as pessoas diziam que ouviam vultos e gemidos, e ruídos e passos constantes. Realmente, acreditavam-se que ela estava possuída. Porém, o que aconteceu no outro dia, que o meu tio-avô adentrou na casa para exorcizar a mesma, nunca foi explicado, nem mesmo pela polícia da época. No dia seguinte, um rapaz que vinha trazer comida e água para o meu tio-avô, pois este era o único momento que ele admitia que alguém adentrava-se no lugar que estava sendo exorcizado. O rapaz entrou na casa e se deparou com algo inexplicado. O corpo do meu tio-avô estava morto na sala, agarrado a um crucifixo e com o rosto contorcido, com um aspecto não humano, parecendo que ele havia sofrido um colapso nervoso extremo. E o mais estranho, parecia que boa parte do seu sangue havia virado água. Até hoje, ninguém conseguiu explicar este fato. Boa noite. Uma vez, a minha família comprou uma casa que ficava de esquina para um cemitério. Mas a casa era lateral e ficava quase ao lado deste cemitério. A casa era muito boa e espaçosa, e não conseguiríamos ter comprado logicamente se ela não estivesse localizada em outro lugar. Porque claro que valeria bem mais em qualquer outro local. Um dia, eu, a minha irmã e a minha mãe
Estávamos distraídas, olhando para uma das janelas laterais da casa, que dava justamente a vista para este cemitério. E ficamos ali conversando e observando um cortejo de várias pessoas. Então, ficamos acompanhando aquele cortejo. As pessoas iam andando lentamente. Mas então, o que nos chamou a atenção foi que no início do cortejo não havia caixão nenhum. Então, não estava havendo nenhum enterro. Começamos a nos perguntar o que faziam aquelas pessoas ali, todas juntas em fileira. Pensamos rapidamente em várias hipóteses, inclusive em uma reunião para fazer macumba no cemitério. De repente, a minha mãe, atenta, observou horrorizada e apontou com o dedo. E nós não entendíamos o que estava acontecendo. E ela disse: Olhem para os pés deles. E nós olhamos, e foi de arrepiar, e quase cair para trás. O cortejo todo de pessoas não encostava os pés no chão, e sim, quase que flutuavam bem perto do chão, porém caminhando, mas sem encostarem os pés no chão. Depois desse dia, a minha mãe praticamente proibiu que abríssemos as janelas laterais que davam de vista para este cemitério. Boa noite. De 1978 a 1982, morei em um apartamento em Santo Amaro, bairro aqui da cidade de São Paulo. Era um conjunto de prédios próximo à Avenida Nações Unidas. O número do apartamento era 22. Ele era enorme, do tipo que não se constrói mais em bairros como Santo Amaro. Era de 3 quartos e muito antigo, já naquela época. Engraçado que no primeiro ano não reparei nada de estranho. Até que ganhei de Natal um brinquedo chamado Pega-Pega Troll. Os mais antigos conhecem, mas para resumir, era mais ou menos igual a um autorama, onde o objetivo era um carrinho perseguir o outro. Brincamos muito, e depois, eu e a minha irmã fomos dormir. E o brinquedo ficou montado no outro quarto, que era uma espécie de despensa. Durante a noite, a minha irmã e eu começamos a ouvir barulhos altos e irritantes. Ouvimos um pouco mais e percebemos que era o brinquedo, funcionando sozinho. Dava para ouvir os carrinhos correndo e se batendo. E assim que levantamos da cama, o barulho parou. Fomos olhar e todo o brinquedo estava na mesma posição que deixamos. E depois desse fato, passou a ser comum ouvir a televisão se ligar sozinha durante a noite. Uma noite, eu estava assistindo O Grande Ditador. Desliguei a TV e fui dormir antes do final do filme. Porém, pude ouvir todo o final do filme da minha cama. Reparei que não podia deixar um filme pela metade, pois a TV sempre se ligava sozinha nestes casos. Diversas vezes, a maçaneta da porta de entrada se movia violentamente. Impossível que houvesse alguém do lado de fora, pois seria fácil ouvir passos na escada, que eram muito próximo da porta. Eu e a minha irmã
somos bem alérgicos. E na época, cada um usava um tipo de descongestionante nasal que ficava ao lado da cama. Certa manhã, acordei com o remédio dela ao meu lado. E quando fui falar alguma coisa, ela me disse: Kleber, o que o seu remédio está fazendo comigo? Quando tomamos pé do ocorrido, imediatamente encerramos o assunto. Muitas das vezes, quando chegávamos em casa, tínhamos a impressão que tinha alguém na janela de cima, olhando para a rua. Depois, a luz começava a se piscar, e era possível escutar uma forte risada demoníaca. Muitas das vezes que saíamos, os vizinhos relatavam que escutava a TV se ligando e vozes de pessoas conversando dentro do nosso apartamento. E quando chegávamos, tudo parava de repente. Depois que nos mudamos, tive vários pesadelos. Pesadelos esses em que havia voltado a morar lá. Eu nunca soube o que acontecia naquele lugar. Boa noite.